Está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast sobre notícias, com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa no dia 25 de setembro de 2024, o meu nome é Adrian Lemos, e juntamente comigo está ele, o ciclista que não usa capacete porque já é calvo, Senhor Dalton, cabeça. Fala, galerinha, há quanto tempo? Eis-me aqui, mas o Elmo fugiu, hein? Fique registrado que o outro ciclista é um ciclista por gravação. Só pra constar, eu uso capacete sim, e por falta de cabelo ainda uso um paninho pra proteger, porque pela fresta do capacete passa a luz do sol. E fica marcas maravilhosas. Tô parecendo um tigre. Ok, é isso aí. E, diretamente das terras de Juiz de Fora, o meu amigo que não é anão, mas utiliza o escudo de carvalho, Senhor Thiago. Salve, povo. E tô aqui cumprindo a cota de até 2 professores por episódio. Ok, é isso aí. E, diretamente das terras interioranas paulistas, a minha amiga doutora advogado que se debruçou dentro de um caso para esta gravação, senhora Sandra Amaia. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu tô aqui cumprindo a cota jurídica. Ok, estamos cheios de cota nesse programa hoje, pelo visto, né? Vou fazer um diagrama de Venn desse episódio. Ok, é isso aí. E aí, meu povo, bora atualizar? Bora! Bora! Chegando aqui na nossa sessão de recadinhos, utilize os nossos formulários para enviar a sua opinião, matéria, atualização sobre notícias passadas, ou, quem sabe, deixar um contatinho para gravar um episódio inteiro aqui conosco. Viu, gente? Ó, deixa eu deixar um disclaimer aqui sobre isso. As pessoas às vezes ficam com medo de gravar, achando que nós somos pessoas extremamente crânios, que manjam de muita coisa. Não, tá, gente? A gente é bem de boa, assim, a gente fala muita coisa só com convicção mesmo. Então, deixa o seu contatinho lá pra gravar um episódio inteiro aqui conosco. Não pensa muito não, só traz uma matéria, utiliza um bom fone de ouvido ou um fone de ouvido só, já ajuda bastante. Mas, caso você escute este programa pelo senhor Spot Flávio, por favor, deixe a sua opinião nas nossas caixinhas, um emoji, um joinha, um gostei, não gostei, ou então, deixe uma avaliação para nós. Suas 5 estrelas ajudam este programa a chegar muito mais longe. Mas, caso você queira informação de verdade, você as encontrará no nosso Instagram, principalmente quando o nosso querido grilo falante, Sr. Thiago Escudo de Carvalho, ele coloca matérias lindas, bonitas, nem sempre tão cheirosas assim, para vocês ficarem inteirados do que está acontecendo no nosso querido Brasil varonil. Meu povo, seguindo aqui nas indicações desta semana, gostaria de pedir para que a senhora Sandra Maia, que eu sei que tem indicações, traga agora. Então, vou indicar um documentário que tá na Disney Plus, chama O.J. Made in America. Pra quem não sabe, gente muito novinha, O.J. foi um baita de um atleta nos Estados Unidos, um atleta estadunidense negro. E assim, ele era atleta de várias, mas ele se destacou mesmo no futebol americano. Bateu recordes, enfim. E no finalzinho da década de 80, ou no comecinho, acho que foi no finalzinho 89, 90, não me lembro, no comecinho da década de 90, ele foi acusado de assassinar a esposa e um amigo dela, que estava na casa dela. Teve julgamento, ele foi absolvido. Mas, e é assim, é um documentário em 5 episódios, cada episódio tem em média 1h30, 1h35, mas é assim, é um dos melhores documentários que eu já vi, porque ele traz todo o contexto histórico ali do que estava sendo em relação à segregação racial nos Estados Unidos, e traz todo o contexto histórico, como o Jay, dentro daquele contexto histórico, se colocava, né? Hoje, por exemplo, a gente cobra muito de celebridades que se posicionam politicamente. Então, como ele se posicionava politicamente em relação a esse tipo de coisa, das coisas que estavam acontecendo ali em Los Angeles na época, e como isso tudo acabou por afetar o julgamento. Então, é um exercício muito legal da gente assistir para ver como questões sociais mal resolvidas afetam a vida das pessoas, acabam por afetar a vida das pessoas num pequeno núcleo, numa pequena situação, às vezes numa situação pontual, inclusive. Então, assim, talvez seja, se não é o melhor, talvez é com certeza um dos melhores documentários que eu já vi, que eu já assisti, assim. É
incrível. O O.J. morreu, acho que há 1 a 2 anos, acho que foi o ano passado que ele morreu. Acho que foi. Acho que foi ano passado que o O.J. morreu, mas assim, assistam, vale a pena, é uma coisa inacreditável. É tanta camada para se discutir, para se pensar, para se aplicar nos dias de hoje, sabe? É uma coisa incrível, assim. Assistam, porque vocês vão... Vai ser uma coisa ótima para vocês. Assim vocês não vão se arrepender. Ok, é isso aí. Senhor Tiago, senhor Dalton, vossas senhorias têm algo a nos indicar? 100 indicações por hora. Ok. Eu gostaria, então, já que vocês não têm coisas a indicar, eu gostaria de indicar 2 podcasts que eu comecei a ouvir. O primeiro deles foi indicação do nosso querido Sérgio Frederico, vulgo Fred Santos, que está sempre gravando aqui com a gente. É o podcast Eu Te Amo, Dr. Zaios, que tá no Spotify e em todos os agregadores. Ele fala sobre Simpsons. Então, cada episódio deles é sobre um episódio de Simpsons. Então, toda semana tem um episódio novo falando sobre Simpsons. E ele é do Roberto II e do Lucas Rezende. E, cara, é um podcast que me surpreendeu muito pela qualidade de áudio, pela qualidade de informação que eles trazem por episódio. Por exemplo, no dia de hoje eu ouvi um episódio que estava falando muito sobre a questão do Michael Jackson, da participação do Michael Jackson em um episódio, e aí toda uma treta que aconteceu por conta de imagem, voz, e o Michael Jackson queria participar do programa, mas ele não podia participar dos Simpsons por conta do seu direito de uso de imagem, direito de voz, que isso é uma coisa muito forte nos Estados Unidos, que as gravadoras detêm a informação, todo o conteúdo daquela pessoa, né? Até quando o Prince ele acabou brigando com a gravadora, ele resolveu mudar o nome para um símbolo, e aí todo mundo se referia a ele, àquele artista um dia chamado de Prince, alguma coisa assim. Então é bem interessante, assim, e eles esmiuçam bem o episódio, trazem curiosidades, é bem interessante, assim, o programa. A segunda indicação é um outro podcast também, é um podcast do Ricardo Gregman, e o nome do podcast é Quem Você Pensa Que É? Basicamente, ele é um programa de podcast de entrevista com pitadas de filosofia, psicologia e autoconhecimento. É assim que ele se vende no programa. E é um programa muito massa. Muito, muito massa. Eu curti muito. Ele segue a gente no Instagram. Conheci o podcast por conta dele passar a seguir a gente no Instagram. E eu gostei muito do conteúdo dele. Quem sabe, não sei se ele vai estar ouvindo isso aqui, mas uma possibilidade seja ele gravar conosco no futuro. Meu povo, essas são as minhas indicações no momento. Tira uma dúvida. É Roberto II? É Roberto II. É o filho do Roberto Carlos? Ai, eu não sei dizer, meu querido. Roberto Carlos tem um filho que se chama Roberto II. Roberto Carlos II, se eu não me engano, eu acho que ele tem. Okay. O Robertinho, algo assim. Confesso que não sei, para ser sincero. Ok, meu povo. Vou abrir uma exceção, tá? Nas indicações aqui, vou abrir uma exceção para uma indicação vinda direta do YouTube, da nossa querida ouvinte Estúdio Dioline. Ela disse o seguinte: eu tenho uma indicação, a série Olhos que Condenam da Netflix. Então fica a indicação da nossa querida ouvinte aí, Os Olhos que Condenam. Meu povo, dito e posto tudo isso, e aí, bora comentar? Bora! Chegando aqui no nosso quadro principal, meu povo, seguinte, a gente vai começar um pouco diferente esse episódio. Basicamente, a gente começa sempre chamando alguém para trazer matéria, essas coisas assim, mas hoje, para começar, a gente vai falar um pouco sobre o caso das cientistas do Nunca Vi um Cientista, né? Que, para quem quiser entender um pouco melhor aqui, seria bom ouvir o episódio 85, onde a gente falou um pouco sobre isso, né? E entendeu por que e o que a gente vai estar falando aqui agora. Então, basicamente, desde que a Ana Bonassa ela comentou no Instagram dela que ela havia sido processada por desmentir uma pessoa e havia perdido esse processo, né? Eu, como o host desse programa, eu basicamente fiquei com o kill tão apertado que não passava nem sinal de Wi-Fi. Porque por diversas vezes a gente não só faz chacota aqui, mas a gente coloca a nossa opinião sobre assuntos que as pessoas expõem e que nós julgamos da nossa perspectiva ou que a perspectiva da pessoa tá errada. Então, dito isso, eu mandei esse vídeo pra Sandra perguntando pra ela se algo do tipo poderia acabar acontecendo com a gente. E foi aí que ela levantou que tinha que olhar esse processo para poder dar uma opinião, porque falar de orelhada sempre é muito complicado, né? Então,
nós, tanto eu quanto ela, a gente procurou esse processo de forma exaustiva. Eu procurei pelo nome delas, procurei pelo nome da empresa, procurei pelo nome do advogado, procurei pelo nome da juíza, mas a gente acabou não encontrando. Na semana passada, o menino Manrique, nosso querido Rogerinho, ele achou o processo, o que nos possibilitará essa conversa aqui. Então, antes de iniciar a conversa em si, eu quero dizer que, assim, eu não conheço a Ana Bonassa, nem a Laura Marise pessoalmente, não tenho nada contra elas. O que a gente vai fazer aqui não é um ataque a elas, nem ao conteúdo delas, que, diga-se de passagem, é um conteúdo muito bom e muito menos é uma forma de chamar a atenção pra gente como podcast, como querendo ser um podcast diferentão. Então, antes da gente iniciar qualquer discussão, é necessário a gente estabelecer algumas bases e algumas coisas pra gente ter as definições próprias antes de iniciar a discussão em si. A primeira delas, a gente tem que definir o que é judiciário civil, que em tese é um local que as pessoas vão quando existe um conflito, que não é possível chegar a um acordo entre as pessoas, e dentro de um processo isso é chamado de partes. Então o juiz ele vai analisar a causa, né? Ele vai analisar o que é o objeto do conflito, e baseado na alegação inicial de quem acusa, junto com o direito de defesa de quem está sendo acusado, ele vai julgar se o conflito é ou não justo, e aqui eu digo justo entre aspas, para uma das partes, porque nem sempre o que a gente julga justo é realmente o justo e assim por diante. Então, a segunda definição jurídica, que eu acho que a gente tem que determinar, e aí aqui eu peço para Sandra fazer isso, é determinar quais seriam as definições de charlatão, por exemplo. Então, ó, charlatanismo, ele tá no artigo 283 do Código Penal. Eu vou falar melhor deles depois, mas são dois crimes muito parecidos, tá? O 283 do Código Penal e o 284 do Código Penal. 283 é o de charlatanismo. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. E o artigo 284 é o crime de curandeirismo, que diz assim: exercer curandeirismo, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. 2. Usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. 3. Fazendo diagnósticos. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único: se o crime foi praticado mediante remuneração, o agente fica também sujeito a multa. Esses crimes depois a gente pode esmiuçar melhor, mas é só para contextualizar vocês aqui das questões. Aí, com isso, com toda a discussão, né, essa questão da Ana Bonassa indo para as redes sociais, surgiram diversas matérias, e dentre elas eu vou elencar algumas aqui, e eu peguei partes da matéria para exemplificar um pouco do que a gente vai falar. A primeira das matérias é uma matéria da CNN Brasil. O título da matéria diz: cientistas são condenadas por desmentirem postagens sobre diabetes, do dia 12 de setembro, escrita pelo Tomás Coelho, na CNN de São Paulo. Tem uma parte na matéria que diz o seguinte, abro aspas: as cientistas Ana Bonassa, PhD pela USP, e Laura Marise, responsáveis pelo portal, abro aspas de novo, nunca vi cientistas, fecha aspas, foram condenadas por desmentirem uma postagem que alegava que o diabetes era causado por vermes. Uma outra matéria da Abril.com, superabril.com, eu acredito que seja super interessante, se eu não me engano, se eu não tiver muito esquecido, diz o seguinte no título da matéria: 2 cientistas brasileiras foram condenadas e multadas por falar a verdade. Matéria do dia 16 de setembro de 2024, escrita pelo Bruno Vaiano. E numa parte da matéria diz o seguinte: a dupla do canal Nunca Vi um Cientista tentou combater a disseminação de uma informação falsa e absurda sobre diabetes e acabou punida pela justiça brasileira. Uma outra matéria, já do Metrópolis, diz o seguinte: juíza condena cientistas que desmentiram relação de vermes e diabetes, do dia 13 de setembro de 2024, escrita pela Manuela Alcântara, e tem uma parte na matéria que diz o seguinte: 2 cientistas que usaram o canal nas redes sociais para desmentir vídeo que associava vermes a diabetes foram condenadas pela justiça a pagar multa e remover o conteúdo que rebatia a informação falsa. Acho que esse
é um ponto inicial para a gente começar a discussão. A maior parte das matérias está elencando que elas foram condenadas por terem desmentido uma pessoa num vídeo de informação falsa. Olhando o processo, isso não é verdade. E aí aqui eu abro para Sandra falar o que ela quiser falar. Vamos lá, então. Vamos começar pelo começo. Antes de começar, eu não tenho didática como os meninos, tá? Porque eu não sou professora. Então, mas vou tentar fazer um papel aqui. Para vocês entenderem melhor como funciona um processo, antes de tudo, na verdade, deixa eu fazer um disclaimer. Não vamos falar o nome da parte contrária. O nome das meninas e o canal a gente vai falar porque elas mesmas divulgaram. Mas não vamos falar o nome da parte contrária, nem o canal da parte contrária, nem esse tipo de coisa, porque seria antiético. Não vamos falar minúcias do processo, porque seria antiético. Não vamos fazer juízo de valor em relação às alegações, porque seria antiético da nossa parte. Então, nós vamos comentar o enviesamento da informação que foi publicada nos jornais. É isso que a gente vai discutir. A gente não vai fazer juízo de valor, quem está certo, quem está errado. Não vamos dar detalhes do que aconteceu dentro do processo. O processo é público, qualquer um pode achar, mas não é a gente que vai divulgar. Inclusive tem uma matéria do Globo que traz bastante informação do processo. E aí, quem quiser, vai estar o link. Sim, vamos deixar linkado aí. Exato. Então, para vocês entenderem, se vocês nunca foram processados ou processaram alguém, para vocês entenderem como funciona, uma ação, ela precisa ter 3 elementos básicos para ela servir. Ela precisa ter as partes, que são as partes legitimamente, para responder legitimamente ao processo, que é a parte que tem o direito e a parte de quem ela quer o direito, que precisam ser bem definidas. Ela precisa da causa de pedir, que é dividida em 2 questões, que é o fundamento fático, que são os fatos que aconteceram, e o fundamento jurídico, que é como esses fatos se encaixam dentro da lei que nós temos no Brasil, e os pedidos. Então, tudo isso forma o mérito da ação. O mérito da ação é o assunto que está sendo discutido entre as partes. O assunto é o mérito da questão. O que o start, o sentimento, qualquer que seja, que fez a parte impetrar a ação, não é o mérito da questão. Então, dito isso, vamos lá. O mérito da questão, e aí quando o juiz dá a sentença, ele está resolvendo o mérito da questão. Isso posto, vamos lá. O mérito da questão deste processo não é, nem nunca foi, o desmentido científico que elas postaram lá. O mérito da questão é o uso da imagem do autor da ação. Tá? O que é, então, esse pedido dele? Né? O pedido dele, ele fez uma notificação quando o vídeo delas foi ao ar, diz ele que retirou o vídeo dele do ar, e ele fez uma notificação pedindo para que elas borrassem ou retirassem ou dessem um jeito de que os dados dele não aparecessem no vídeo delas, né? Não, do jeito que estava ali o print das redes sociais dele. Elas contra-notificaram, falando que pela lei autoral, enfim, que elas tinham direito de postar, deu-se o processo todo. A argumentação dele é muito em cima da LGPD e, sobretudo, do artigo 18, inciso 4, o artigo 5º também, que fala do tratamento dos dados pessoais, que a pessoa pode pedir para que o anonimato, né? E então, enfim, essa é a alegação dele, que elas usaram a imagem dele sem autorização, que ele pediu especificamente para ser retirado. Ele junta lá uns estudos científicos meio com base. Outra coisa que ele alega é o seguinte, que ele não diz que o verme causa diabetes. Ele diz que pessoas com diabetes, por serem imunodeprimidas, podem ter maior propensão a ter vermes. No entanto, como ele tirou o vídeo do ar, a gente não pode opinar sobre essa alegação dele. Então ele junta alguns estudos, aí há a contestação por parte delas, falando sobre o direito de imagem e tudo mais. Em várias ocasiões, inclusive, a advogada do autor esclarece que está acontecendo, que essas questões, as chamadas das matérias, falando que a questão é sobre o desmentido, e ela deixa claro que não é, que ele não se importa do desmentido, até inclusive tirou o vídeo do ar, no entanto ele se importa com os dados dele aparecendo. Então, por que a gente está fazendo isso? Porque
a questão de você poder discutir uma questão científica, histórica, você poder contrapor um vídeo ou uma postagem errada, errônea, falsa, mentirosa, propositalmente ou culposamente que seja, já é uma questão consolidada. E eu acho que é por isso que fomentou tanto essa raiva que as pessoas ficaram, nossa, mas isso é um absurdo, essa indignação das pessoas foi fomentada através dessas matérias, quando na verdade o assunto a ser discutido não é esse. O assunto a ser discutido, na minha opinião, é se uma pessoa está propagando informação falsa, que pode prejudicar a saúde das pessoas, tem potencial para isso. A gente não pode indicar quem elas são. O direito de imagem se sobrepõe, por exemplo, à saúde pública. O direito de imagem se sobrepõe a outros direitos. Então, acho que essa seria a discussão. Só que por conta das matérias meio enviesadas aí que saíram, a discussão foi para outro canto. A discussão foi para, nossa, não pode desmentir. Não, você pode. Mas a discussão é, a gente não pode falar quem está mentindo, a gente não pode divulgar, olha, o fulano de tal, que é assim assado, está divulgando informação falsa. A gente viu o que aconteceu, e a gente viu o que essa liberalidade pode causar. A Natane não está aqui, infelizmente, mas o Conselho de Medicina, tanto o federal quanto o regional, enfim, vocês viram que foram tomados por gente que está passando por cima de lei negando aborto, que está receitando os caralho a quatro. Foi basicamente durante a pandemia, foi-se permitido que os médicos, por liberdade de cátedra da profissão, eles prescrevessem o que eles achassem melhor. Mesmo que você estivesse dando para um paciente um remédio para vermes, sendo que o que ele tem é um vírus. Seria como se eu tentasse, sei lá, resolver um problema. Como que eu posso fazer uma analogia disso? É como se eu tivesse, sei lá, reclamando que a maior causa de acidente no Brasil é feito por motos e eu quisesse proibir carros. Pra ficar bem exemplificado, assim. E assim, o maior problema, além de tudo isso, foi assim, tinha dermatologista receitando ivermectina, tinha ortopedista receitando. E, gente, ortopedistas e dermatologistas e todos os outros istas, eles são muito importantes quando o problema é a especialidade deles. Agora, no caso, por exemplo, da Covid, que a gente passou com a Covid, que era um vírus, fica complicado. Então, assim, a gente viu que quando a gente abre uma certa liberalidade para as coisas, elas desandam bastante. Então, a gente só tá aqui falando sobre esse assunto, a gente não, que nem o Adrian falou, a gente não quer ser o diferentão, a gente, jamais vai ser contra a ciência. Exatamente. Isso aqui, quem acompanha a gente sabe que a gente é um programa que faz de tudo para trazer ciência e discussão científica. Quando a gente pode, a gente traz gente que entende do assunto para falar, porque se a gente não entender nada, a gente tem uma preocupação com isso. As meninas fazem um trabalho excepcional, incríveis. O autor do processo eu não conheço, não me preocupei em saber o que ele faz da vida, sobre outras postagens desse, fora essa do imbróglio aí, mas as meninas realmente fazem um trabalho incrível. Eu não conhecia antes disso acontecer, fui conhecer o canal, realmente elas são muito didáticas, muito divertidas, levam conhecimento de forma muito facilitada, muito acessível para as pessoas. Então, assim, a gente não tá aqui querendo crescer em cima do nome delas, nem tá aqui colocando contra elas. A única coisa que eu particularmente me incomodei é que do mesmo jeito que elas se incomodam das coisas estarem enviesadas na profissão delas, eu me incomodo muito com as coisas hoje em dia que todo mundo acha que entende qualquer coisa sobre direito. Porque eu li um artigo e beleza. E não é bem assim que funciona. Direito também é uma ciência, que a gente estuda muita coisa fora o que está escrito ali nos códigos. Pau do seu cu. A gente... Ciência é um pouquinho demais. Não, é ciência, Thiago. É ciência. Não. Não é? Não. Por que não é? História, então, também não é ciência. Vai, refuta agora, querido. Refuta agora, vai. A história é. Uhum. Por que história é direito, não é, Thiago? Digamos, vamos lá. História, você tem método, você tem revisão por pares. Direito você não tem? Não, você é uma zona. Pra você achar... Thiago, pelo amor de Deus. Briga.
Ó, você tem quantificação. Quando você vai fazer uma lei, quando você vai fazer uma estrutura judiciária, quando você vai fazer uma lei, ela é estudada de forma quantitativa, é feito estudos como é que é quando você faz, tipo, de política, agora me perdi até na palavra. Qualitativo. Não, que você pega várias pessoas e faz, e aí você tem... Tipo, comissões e discussões. Não, gente, que nem esse negócio de política. Censo. Pesquisas? Eleitoral? São pesquisas. Não, sim, mas a pesquisa é tantos por cento isso, tantos por cento aquilo, tantos por cento... Como é que chama? Tipo uma pesquisa eleitoral, mas pra dizer se tá certo ou não o fundamento? Não, eu vou lembrar. Não é probabilidade. Plebiscito? Uma análise, um levantamento de dados. Levantamento estatístico. Isso, levantamento. E estatística, obrigado. E estatística. Estatística é ciência. Então, tudo isso é aplicado no direito, Tiago. Você faz estatística, você faz comparação, você faz história, todas essas coisas você faz para você fazer uma lei, ou você traçar um conjunto de leis, ou analisar um sistema de leis, tudo isso. Então, direito é ciência. Ele é estudado, ele tem estatísticas da questão. Por exemplo, uma forma de fazer isso, o Xandão lá, quando ele foi decidir o negócio da maconha, ele usou estatística para um monte de coisa para ele dar o voto dele. Todo o direito é feito em cima disso. O direito não é assim, peguei aqui do meu cu e joga lá para fora. Não é assim que é feito o direito. É sim. Direito é ciência. Não, é na sua cabeça. Eu posso falar isso de história também. Não. Eu posso falar isso de história. Posso falar, história, vai lá, vê documento, pronto, eu faço aqui o que eu acho que é. Não é, tem contexto, tem método, tem tudo. Exatamente. Sandra, para de dar bola pro Thiago, Sandra. Para de dar bola pro Thiago. Vamos lá, vamos ver se eu entendi o seu ponto. Eu, professor de história, teoricamente tenho liberdade de cátedra. Teoricamente. Teoricamente, numa aula de história sobre ditadura militar, isso é só questões assim, estou exemplificando, não que tenham acontecido, eu posso falar que um certo ex-deputado que foi presidente falou em vários momentos que era a favor da ditadura, que a ditadura matou pouco e tudo mais. Porém, eu, enquanto professor, evito falar o nome deste cidadão para, quem sabe, possível alguém em sala de aula filmar e eu ser processado por isso. Apesar de, em sala de aula, eu ter a liberdade de cátedra, até porque o meu conteúdo me permite falar de religião, política, cultura e o que eu quiser. Se der na telha, eu quero falar da careca do Adrian, eu posso. Pode falar. Mas, para me resguardar de um possível processo do qual eu não tenho dinheiro para pagar, não cito o nome do maldito. Esse é o ponto, correto? Correto. Esse é o ponto. E aí é o lance. Enquanto divulgadoras científicas e pessoas que trabalham com internet, elas divulgaram a cara do maluco, expuseram o maluco e ele falou, eu já ouvi sobre isso. Eu sou a vítima, eu fiquei triste, eu fui exposto ao ridículo. Ele é um filho da puta. E lembrando, eu não sei quem é, não sei seu nome, não sei o que você faz. Você pode ser você pode não ser quem eu tô falando. Ele é um filho da puta, mas eu não posso falar que o fulano X é um filho da puta, porque ele pode me processar por estar magoadinho. Então, porque na LGPD, no artigo 18, diz o seguinte, o titular dos dados pessoais, e dados pessoais aqui é diferente de dados pessoais sensíveis, que tem um outro conceito, tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição, aí no inciso 4º, anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nessa lei. Então, muita gente falou assim, mas é público. Tá, é público meu. É público, mas ele não deixa de ser meu, entendeu? Eu posto a minha foto lá no Instagram, ou no Facebook, enfim. Isso não dá o direito de você, que não sou eu, pegar a minha imagem, meus dados, meu endereço e divulgá-los. Não necessariamente. Abre-se mão de uma certa parcela do direito à privacidade quando se faz isso, mas ainda assim o direito de imagem permanece, porque a imagem é minha, entendeu? Há um tempo atrás, alguns anos, deu um grande rolo de um tatuador que fez uma tatuagem de uma criança linda, uma criança negra linda, 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 e ele fez era uma foto, a criança era uma modelo, não um modelo. Não, e a criança, calma, a criança não era modelo. Mas a foto era publicitária ou alguma coisa, não era? Não. A foto foi tirada por um fotógrafo, tava nos registros dele, que era, tá. acho que, se eu não me engano, acho que era um Instagram público. É verdade. E esse fotógrafo
fotógrafo gostou da foto e a utilizou para fazer a tatuagem. Eu me lembro desse caso. Inclusive, isso foi no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Isso. Era uma criança... Nossa, mas era uma criança lindíssima, de fato. O cara tirou a foto, ele era fotógrafo, ele tinha permissão da mãe para tirar a foto, pegou a foto, estava tudo certinho com ele. Alguém viu a foto no Instagram do cara, pegou a foto, levou para um tatuador, tatuou a foto. E a mãe dele entrou com o processo e tudo mais. Eu nem sei o que deu no processo, mas eu tenho quase certeza que ela ganhou, porque isso é um absurdo. Ela ganhou. Ela ganhou. Eu nem acompanhei esse processo. Mas assim, porque você não pode pegar a imagem das pessoas e utilizar como você bem entende. Porque você deixar alguns episódios atrás também, a gente discutiu aquele caso que estavam pegando fotos das pessoas e fazendo fotos e vídeos pornô com deepfake, com as fotos das pessoas. Você não pode pegar as fotos das pessoas, os dados das pessoas e divulgarem como bem entender. Não é muito bem assim que funciona. As pessoas têm uma noção um pouco errada, que nem o Dalton estava falando. Apesar disso ter acontecido, eu tomo cuidado para que isso não aconteça, não seja usado de uma determinada forma. Ô, Sandra, mas me tira uma dúvida aí. Vamos lá. Elas pegaram um fato que foi divulgado pelo próprio cara e fizeram a exposição dessa informação, que já era uma informação pública. Se eu pegar uma informação, de novo, uma questão hipotética. Um certo coach que é candidato a prefeito, ele está sendo processado por isso. Eu tô repassando uma informação que já é pública. E mesmo assim, ainda corro um risco de ser processado por estar discutindo uma informação que é pública, que ele mesmo divulgou? Então, aí vai de caso para caso. A questão aqui é o seguinte: você divulgar uma informação, nós aqui estamos divulgando informação, por isso que eu falei, não vou divulgar nada que esteja no processo, não vou divulgar o processo, não vou divulgar o nome dele, que não se manifestou publicamente. A questão não é o vídeo, a questão é elas terem printado e postado lá as informações dele, onde tinha número do CRN dele, que ele é nutricionista, endereço, nome de usuário, foto. E ele pediu na notificação para que elas borrassem isso, porque como diz o artigo 18 da LGPD, essa é a alegação dele, são minhas informações e eu tenho o direito, porque elas não são necessárias ao vídeo. De novo, a LGPD diz que você, no artigo 4, você pode pedir anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade. Peraí, pedir a quem? Pedir à pessoa que está usando os seus dados. Quem estiver publicando. Não, na lei. Na lei. Porque quando você leu a primeira vez, eu entendi outra coisa. Depende de novo aí. Artigo 18. O titular dos dados pessoais, o titular é o dono. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador. Quem é o controlador? Em relação, o controlador é a pessoa que está usando seus dados. Não, você falou, eu entendi que era a plataforma, tipo o Instagram. Não, a pessoa. Não. A pessoa, não é o Instagram. Tem nada a ver com o Instagram. Em relação aos dados do titular, por ele tratados, né, usados, né, no caso. A qualquer momento e mediante requisição. Inciso 4. Pedir a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com essas leis. Então, no entender do autor, elas utilizarem o CRN dele, o endereço dele, foi desnecessário, excessivo. E ele pediu para que fosse retirado. Elas não retiraram, com base na lei de direitos autorais, enfim. Aí é uma questão processual que eu falei, a gente não vai entrar no mérito. Pera aí, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Imagina tem um podcast chamado Comenta Pod. Aí eu não gosto do Comenta Pod. Ele postou alguma coisa que eu fiquei puto com ele. Falaram alguma bobeira. Eu tirei um print da página inicial do Comenta Pod. Lá só tem o logo do podcast. Uma página muito similar ao que é desse camarada aqui. E eu boto o pano de fundo e faço aqueles react de comentando. Esses arrombados aqui falaram um monte de groselha porque estão errado. Entra nessa lei? Não tem a cara do Comenta Pod, mas tem lá o logozinho, as cores. Sim, entra, porque tem as informações do programa, ele sendo um programa com informações registradas e tendo como que é o nome? Uma marca, sim, entra. Eu posso solicitar a remoção. Ali é o indivíduo pessoa física. Tem a cara dele, tem o nome. Não importa. Não importa se é pessoa física ou jurídica. Então, eu entendo o seguinte. A nossa complicação é que nós não somos pessoa jurídica. Nós não somos pessoa jurídica. E também varia muito do que é falado, entendeu? Porque assim, se a gente falar uma besteira aqui, e aí uma pessoa falar, olha, lá no Comenta Pod, a Sandra falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. E isso não é correto. Isso tá errado. É assim, 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 assado. Tudo bem. Agora, se colocarem
ou eu, você, ou o programa como um todo. E porque são um bando de vagabundo, porque são um bando de filha da puta, porque são um bando disso. A gente processa. A gente pode processar, porque daí já partiu pra injúria. Passou. Não é o que elas fizeram. Tiago, rapidinho, Sandra, só uma observação. Não é o que elas fizeram, mas não é esta a questão. A questão é a imagem e os dados. Então, eu acho que você tá errada. Cara, você pode achar o que você quiser, mas você tá errado, Thiago. Adrian, pensa o seguinte, rapidinho, Thiago. Se o Pablo Marçal quisesse sair processando meio mundo de gente depois de um debate, ele rachava o bolso de ganhar dinheiro. Porque todo mundo que vai lá dar uma opinião e desce a ripa no maluco falando mal do maluco, tá pegando uma parada ali e tá difamando ele com base naquela parada. Então, assim, por mais que ele tenha dado essa informação, discutimos aqui no podcast, você não pode atentar contra a honra. O grande problema que tá sendo levado nesse processo é que o maluco sentiu que a honra dele foi ofendida. E isso é subjetivo. O que é subjetivo? Você falar que o Adrian é careca, mesmo ele tendo 2 entradas maior que a do Maracanã, ele pode se sentir ofendido. E ele pode falar pro juiz, eu não dormi à noite, eu estou tendo espasmos, eu estou com tremelique, eu saio na rua e as pessoas olham e apontam pra mim. É a palavra dele, irmão. E aí o juiz vai, olha, de fato, o que você disse, você não poderia ter falado. Você poderia ter falado outras coisas, mas não isso. Esse é o problema. Então, por que eu acho que isso tá errado? Não, tecnicamente, na letra da lei, você tá errado, tá certo. Tá certo. Porque juridicamente é isso. Você tá no processo, é isso? Vamos deixar uma coisa muito estabelecida no mundo aqui, real. Eu sempre tô certo. Calma, pera. Você vai falar. Espera, Sandra. No mundo real, esse camarada, eu vou soletrar, S-H-A-R-L-A-T-A-O-Tio. É isso que ele é. C-H-R-A-L-A-T-O. Sei lá, a questão não foi o caso, supondo que ele tivesse feito o processo porque não gostou que foi desmentido. Tivesse, por algum acaso, a justiça dado razão para ele. O efeito desse processo poderia ser, elas pagarem a multa, serem obrigadas a tirar o vídeo, tirar a citação dele no vídeo. Não foi esse o caso, foi outro caso. O resultado é o mesmo. A alegação dele pode ser, o meio jurídico para conseguir esse fim foi, o meio jurídico legal para conseguir o fim foi esse. Eu posso entender como subterfúgio para desvincular a imagem dele de um vídeo que contradizia as besteiras que ele divulgava, como associar verme a diabetes, o que causa um monte de problema, pode causar problemas para várias pessoas. Na letra da lei, não, ele fez porque isso, no processo tá isso, a juíza deu ganho por isso. Ok, no mundo real, na vida prática, o que ele conseguiu foi censurar as 2 que mostraram a cara dele e falaram, esse sujeito está divulgando isso aqui que é uma mentira e tem a cara dele. Tiago, se elas tivessem falado apenas da informação, tipo assim, muito, muito específico, sem mostrar nada do cara, sem mostrar, tipo assim, olha, estão divulgando isso. Exatamente. Mas eu entendo que o objetivo delas foi falar, este filho da puta está divulgando isso. Você viu o vídeo delas? Eu vi o vídeo dentro do Desce a Letra. Dentro do Desce a Letra eu vi parte do vídeo. Tiago, então assim... Tem o vídeo inteiro no grupo, tenta ver depois. Não, mas eu sei, de novo, eu sei do que se trata, mas o que eu estou falando é, se elas tivessem falado de outra forma, apenas dar informação, sem fazer um juízo de valor e tudo mais, elas talvez não responderiam o processo. Mas ele alegou que ele teve a honra atacada. Esse é o problema. Sim. Ou se elas tivessem embaçado lá... Exatamente. Não, a questão não importa. Agora, a questão é o seguinte, Thiago. Eu vou só falar uma coisa. Não, a questão, Thiago, é que você acha que tudo é uma coisa só e ela não é. O contexto ele fez um vídeo, elas rebateram, beleza, e aí deu treta. Mas quando você tá falando, e aqui o nosso assunto é o processo, a informação que correu derivada do processo, quando você coloca isso no judiciário, ele tem nuances, Thiago. Sim, ele foi por causa do vídeo que ele entrou. A motivação foi porque ele se sentiu ofendido de ser desmentido. Beleza, mas não é o desmentido que ele tá discutindo. Mas é isso que importa. É o uso da imagem dele. Claro que não, Thiago. Não é isso que importa, Thiago. Processualmente, não. Você tá maluco? Foda-se processualmente, Sandra. Não, você está fazendo o que você alegou que a juíza fez. Você tá julgando com o fígado. Não, calma aí. Exato. Deixa eu só complementar uma coisa. Tanto não é censura que o vídeo delas voltou sem a imagem. Ponto. A segunda questão é o seguinte.
Com base no que você tá dizendo, então, toda pessoa que comete um crime deve morrer. Não. Sim, se a pessoa cometeu um crime, ela não tem que ter direito nem a julgamento, nem a contraprova, nem nada. Ela cometeu o crime, ela foi pega em flagrante, então ela não tem que ter direito a advogado, ela não tem que ter direito a julgamento, ela não tem que ter direito a nada, ela não tem que ter direito. Se eu fosse chato, eu diria pra você que toda pessoa que comete ou cometerá um crime vai morrer. Ok. Concordo. Mas não é esse ponto. Você tá indo num reduto, num não sequitur aí. Não. É não sequitur. O que você tá querendo dizer é que ele conseguiu censurar elas porque ele se sentiu ofendido. Então quem comete crime não tem que ter direito a julgamento, porque foi pego em flagrante não e por isso não tem que ter julgamento. Não é porque... É a mesma analogia, cara. Puta caralho. Eu tô escutando. Você que não tá. Não é porque ele se sentiu ofendido. A questão é, eu tô jogando, cara. Eu olhei o perfil dele. Olhei um monte de barbaridade postada lá. Tá. É repost de vídeo do Rai Libeiro, por exemplo. Um monte de charlatanismo e pseudociência. Elas fizeram um vídeo em que demonstram publicamente o vídeo, fazem um link com ele. E elas podem fazer Espera, sobre Sandra. cada um dos vídeos, Espera, Sandra. O nome dele. Deixa eu concluir, caralho. Parece meus alunos quinto, sexto ano, começa a explicar, me corta. Porra. Então vai, Thiago. Termina. Perdi nem sozinho, peraí. Igual na escola. Você tava falando dos vídeos do cara que é sobre charlatanismo e bibibi. Elas pegaram um vídeo e citaram ele. Mandaram pra gente esse vídeo desse sujeito que fala tal coisa. Mostraram um print dele, especialmente. E fala. E este e outros muitos perfis falam essa mesma coisa. E destilam todo a explicação do que é o problema. Ele, especificamente, elas cometeram erro, citaram ele. Ele tem o direito de questionar, de falar, não quero que ponha minha imagem. Sim. Mas politicamente, a questão é você está preso no jurídico. Você é muito jurídica. Ah, beleza. Ótimo. Socialmente, juridicamente, moralmente, eticamente, eu devo aceitar que um sujeito espalhe desinformação, pseudociência, charlatanismo, que pode custar a vida de seres humanos? Ok. É o seguinte, a maneira correta de se fazer isso seria o processando criminalmente sobre as alegações que ele está fazendo. Então, não seria somente expondo os dados dele dentro de uma rede social. A maneira correta de se fazer isso seria buscando o judiciário, apontando tais fatos para que o mesmo seja processado, não só civilmente pelas coisas que eles estão falando, porque toda pessoa que fala, ela também é responsável pelas coisas que fala, quanto criminalmente pelas coisas que ele está falando. Correto. Essa seria a maneira correta. Não expor o perfil dele de maneira pública. Mas é responsabilidade das duas vezes? Quando elas tomam pra si fazer um vídeo pra desmentir, elas não estão tomando a responsabilidade pra si? Sim. Aí não, o Thiago que tá perguntando a responsabilidade delas levar ao Ministério Público. Se elas estão se sentindo ofendidas com o que está sendo dito, sim, é responsabilidade delas levar isso ao sistema judiciário, ou Ministério Público, ou seja lá o que for. Ou ao Conselho de Nutrição. O meu incômodo não é a questão, e eu não discordo de você quando você diz que no final das contas o vídeo foi censurado e pronto, acabou. A minha questão não é essa. A minha questão é que ficou se discutindo e todo mundo indignado. Reinaldo Azevedo. Tá certo. Não tá certo, Thiago. Tá certo, não tá indignado. Não tá certo, porque ninguém tá discutindo o que tem que ser discutido. O que tem que ser discutido então a gente não pode apontar quem tá fazendo merda. É isso que a justiça tá fazendo? Esse é o problema da sentença. Esse é o problema do precedente. Essa é a discussão. Sandra, eu vou ajudar. Eu sou o professor, eu vou te ajudar. Thiago, o crime é matar. Não importa se foi de faca, se foi de tiro, Obrigado. se foi de porrada, se foi de enforcamento. Obrigado. Eu estou sendo preso porque eu dei 10 tiros no Adrian. Não, irmão, você está sendo preso porque você matou. O crime é matar. Mas eu corri atrás dele com um fio, enforquei ele e saí arrastando ele pelo asfalto. Não, você está sendo preso porque o crime é matar. O crime delas, até o presente momento, não é crime, é cível. Mostrou a cara do corno. Mostrou as informações do corno. Não é sobre, o corno falava que verme entra pelo seu cu e sai pela sua boca. Não, o crime não é esse. O crime é falar que o corno é esse corno que eu tô mostrando aqui, ó, gente. É só isso, Thiago. Não adianta você questionar, estribuchar. O crime é X. Mas aconteceu Y, aconteceu W, aconteceu o caralho A4. Foda-se. O crime é X. O problema delas mostrou informações dele que não podiam ser mostradas.
manchadas. E foi isso que ele alegou. Atentou contra a imagem dele, que é uma imagem pública. Logo, ele se sentiu fragilizado perante a sociedade, já que a imagem dele foi ali prejudicada. É só isso. Não importa o que ele estava vendendo, não importa qual absurdo ele estava falando. Exatamente. A porra da imagem dele foi manchada. Continua sendo dele. Ah, mas a imagem dele já era manchada. Não importa. Tinha gente que acreditava que aquela cura milagrosa que ele estava vendendo estava certa. É só isso. E não importa a minha opinião, a sua opinião, e nem se direito é ciências, mesmo eu dizendo que não é, porque a Sandra está certa. O problema é crime a mostrar não podia perder a chance. Mostrar a imagem do cidadão. É só isso. E uma coisa você acertou nesse momento. Não foi nem considerado crime. Não é crime. Não é crime, Dalton. Não é crime. Não é crime porque o processo tá correndo na esfera civil. É civil, não é crime. Então não é crime. O que me incomodou foi o seguinte, é que a discussão e a indignação, Reinaldo Azevedo falou, todos os jornais falaram, saiu no Globo, saiu na UOL, saiu na Folha, saiu na Folha, saiu em todos os grandes portais, na verdade. Reinaldo Azevedo falou, medo dele falou, CNN falou, todo mundo falou e todo mundo falou errado. Todo mundo falou errado. Todo mundo direcionou a opinião pública e direcionou a discussão para chover no molhado. Todo mundo tem direito a desmentir uma informação errada. Todo mundo. Se você tem o conhecimento, a informação está equivocada, e você quiser fazer um blog, um texto, um tweet, um vídeo, um reels, você pode fazer. Não importa. Ninguém neste mundo, nem no processo e nem em lugar nenhum, está dizendo que elas não podem desmentir. Ninguém. O que está sendo discutido e que não está sendo discutido por que a gente não pode mostrar um filho da puta que tá falando merda? Exatamente. Obrigado, Sandra. Esse é o precedente criminoso. Esse é o precedente perigoso da questão. Entendeu? Por quê? Que a gente tem que colocar ele dentro, o alecrim dourado, dentro de uma casinha fechada e não pode expor. Não pode expor o que ele tá fazendo, como é que é o nome dele, onde ele trabalha, onde ele fornece os produtos merda dele. Por que a gente não pode fazer isso? Essa é a discussão. A justiça vai permitir? Lá no chat, alguém perguntou do Metaforando e do Santinelli. Quem que foi? Foi o Rafael de Paula Thompson. Minto, foi o Pensador, eu acho. Foi o Pensador? Foi o Pensador. Então, o Pensador perguntou. E o Metaforando processou o Santinelli, exatamente pela mesma coisa. E o que aconteceu? Perdeu. E era isso que, a meu ver, tinha que ter acontecido aqui. Ele tinha que ter perdido. Eu não tô discutindo isso, eu não tô contra as meninas, eu não tô a favor desse tipo de coisa. Só que a sentença não é tão merda quanto falaram, a juíza não tá completamente louca como falaram, e a ação tem seu fundamento jurídico. Se eu concordo ou não, aí é um problema meu, aí não estamos aqui para fazer juízo de valor. Exatamente. Acontece que foram faladas dezenas de coisas por aí, sabe? A juíza foi xingada, falaram coisas muito delicadas em relação à juíza por um assunto que, assim, onde já se viu? Essa juíza tá louca, isso não sei o quê, quando o assunto nem era aquele, entendeu? Então, não importa a motivação dele, não importa se ele é um dodóizinho que não aguenta uma crítica, não importa. O que importa é que a gente precisa começar a discutir os assuntos da forma como eles têm que ser discutidos. Exatamente. Você entendeu? E não ficar enviesando porque eu quero que seja assim a questão. Não é. Doa o que doer. Doa o que doer. Às vezes dói a gente ter que discutir algo que vai contra o que a gente acredita. E até por isso que eu resolvi realmente trazer esse assunto para discutir aqui, entendeu? Porque é bom quando a gente sempre traz os assuntos que são favoráveis ao que a gente pensa. É fácil, né? Mas é muito difícil a gente discutir aquilo que vai contra o que a gente acredita, entendeu? Diga, Sr. Thiago, o senhor está mexendo na barba, está puto, bravo, depois de toda essa discussão. Eu não. Diga. Vocês são doidos, mas eu não tô puto. Mas, de novo, eu reforço o exemplo que eu dei lá no começo da discussão. Eu sei da minha profissão, da liberdade que eu tenho em sala de aula de falar sobre certos assuntos, sobre certas figuras políticas, mas eu resguardo o meu direito de não falar, porque eu não quero testar na prática se alguém vai falar, olha, isso que você falou ultrapassou esse limite. Tanto que esses dias eu precisei, Sandra, você é minha advogada, eu precisei falar em sala de aula bem diretamente o nome do meliante, eu falei, quero todo mundo ou com a mão pra cima ou com as duas mãos na mesa, e aí eu vou falar. Aí eu falei tudo que eu precisava, eu falei, isso era só pra ter certeza que ninguém ia estar gravando, ninguém ia estar filmando, porque
eu não sei. Nós vivemos um período, Thiago, você é professor, que se eu falar mal do fulano, quem garante que o pai do Beltraninho que tava na sala não vai vir no outro dia? Como assim você falou mal do ciclano? Eu falei, não, mas tá aqui, ó, no livro de história, ó. Ele fez isso, e isso foi errado. Ah, mas eu não acho que foi errado. Meu irmão, eu trabalho com fatos. Eu não quero saber a sua opinião. Um avô, esses dias atrás, um avô de uma criança foi dar um show numa escola com a professora e diretora e todo mundo lá, porque na apostila eles estavam estudando estilos de texto e tinha um texto lá como modelo de entrevista. E era uma entrevista com o Felipe Neto. O cara foi lá querer quebrar a escola, fazer gracinha lá com a diretora, com a professora, não sei, por causa do Felipe Neto. Oh, Deus, tenha misericórdia. Então, assim, a gente tá nesse tipo de mundo. O cara tá certo, o cara tá errado. Eu não vou emitir aqui minha opinião de valor em relação... Tá errado. Tá errado. E eu nem gosto do Felipe Neto, mas nada contra. Não nada tô falando do Felipe Neto, tô falando do negócio do Sim, vírus. o velho tá errado, maluco. Falando do processado. Tá errado também. Tô falando aqui do... Tá errado, o Adrian tá errado, o Thiago tá errado, só você tá certa hoje, Sandra. Mas eu sempre tô certo. Teu cu. Não, Sandra. Eu não vou emitir aqui o meu juízo de valor em relação a quem vai ganhar o processo, quem não vai, se tem matéria para recurso, se não tem, quando vai recorrer, quem que vai ganhar. Eu não vou falar sobre isso. Como diria a grande filósofa tcheca Rousseff, quem vai ganhar não é quem vai ganhar ou quem vai perder. No final, Todo mundo vai perder. Vai todo mundo perder. todo mundo vai ganhar, todo mundo vai perder. Pronto. Porque a discussão é exatamente isso. O precedente que eu acho perigoso da sentença é o fato de que agora a gente vai ter que desmentir as pessoas assim, de forma etérea, sabe? Sim. Ouvi falar que aconteceu tal coisa, então a gente vai explicar aqui. Ouvi dizer que, olha, tá rolando. Não, a gente não pode falar, olha, fulano disse isto, aquilo e aquilo outro. Fulano é um imbecil, fulano é um idiota e fulano está mentindo pra você. Tem aqui, ó, estudo científico, remédio aprovado e não sei o quê. A gente não pode mais fazer isso? Então é isso? Aí eu me dou, eu me sinto ofendido, aí eu vou lá e processo e ainda levo uma grana? Sandra. Então assim, essa é a discussão. Sandra, me ajuda aqui rapidinho, porque eu vou falar uma parada muito pesada que eu tô pensando desde quando o Adrian falou qual que ia ser a discussão do tema. O judiciário tá cagado, né, irmão? Eu reclamo disso todo Tem programa. juiz maluco de todo tipo. Então, assim, Tem. nesse ponto que você levantou, dá pra ser levado em consideração. Porque, meu irmão, tem juiz de direita, tem juiz de esquerda, que imparcial é meu pau no seu da onde, que o Medvedev faz assim. Não tem ninguém que é imparcial. Não existe. Ninguém é imparcial. Coloca isso no coração de vocês. Neutro é shampoo de bebê, né? Não tem. Agora, como que eu vou saber como o juiz vai interpretar uma informação? Não sei. Eu posso achar que o juiz vai falar, não, você tá muito certo. Realmente, isso aí que falou foi um absurdo. E o juiz pode falar, não, você tá muito errado. E aí, quem vai questionar o juiz? Mas tem a questão do precedente, tem toda a questão de, isso já foi discutido, não foi discutido. O STF já abordou esse assunto. Meu irmão, se na telha do juiz der que você é o errado, você pode estar super certo. Você tá errado. Mas aí elas podem recorrer ao STF e tudo. Mas olha a trabalheira. Até lá tu já não sabe se tu vai ser preso, não vai ser preso. Tu vai ter que pagar, não vai ter que pagar. Se tu vai ter que... Olha o problema. O Thiago tá discutindo há meia hora comunista. É difícil dialogar com essa galera. Meu irmão, é evitar o problema. É isso que a gente tem que pensar. Como eu posso evitar o problema? Não falo mal de Sandra Maia. Olha, tem uma advogada que grava num podcast, que emite opiniões. Mas é vago. Meu irmão, é vago, mas eu não sou processado. Ela vai dizer que ela é a única advogada que grava em podcast? Não sei. E aí? Não, mas aí, esse é um ponto interessante de se discutir, que a matéria delas poderia estar vinculando isso. É a questão, como o nosso sistema judiciário, ele é extremamente falho e problemático, desde a sua concepção. Por que, senhor Thiago? Porque o sistema judiciário, ele serve para manter o status quo, ou seja, o status das coisas que estão aí funcionando da maneira como ela tem que continuar funcionando. Como estão aí. Exatamente por isso não é ciência. Então, e aí a gente pode discutir essa problematização, entendeu? O que me deixou puto, e acredito que também a Sandra, é que foi noticiado uma coisa quando a discussão deveria ser outra. E é isso que a gente tá aqui há mais de uma hora
discutindo. Somente com o senhor Thiago, achando que todos os 3... Você sabe que assim, existem 4 pessoas numa mesa, 3 estão concordando e a quarta está dizendo o contrário, essa quarta pessoa está maluca. Simplesmente assim. Ou não? Não, cara. Tem 4 pessoas numa mesa, 3 falam que a Terra é plana, uma fala que é uma esfera. Quem tá certo? Não, calma. Nesse caso, você tem que utilizar de meios de cadeiras antifascistas. Você não devia nem estar nessa mesa. Nesse caso, você nem devia estar nessa mesa. Pera. Ô, Copérnico. Ô, Galileu Galilei. Oi. Pau no seu cu que você é o globalista aqui. Não vem com essa, não. Ok, é isso aí, meu povo. Pera aí. Diga, senhor Thiago. Pera aí. Por favor, fique à vontade. Vamos lá. Tá certa a ideia. Não, eu tenho que poder criticar os charlatões, como você coloca. Não tá errado isso. A questão é, no fim e a cabo, o que eu já falei, elas perderam, se desvinculou a imagem do sujeito do vídeo delas, que divulgava ele como um charlatão. Tá certo quando você fala isso, é um problema que tem isso. Por que elas não fizeram isso desde o começo? Exatamente. Eu não sei por que vocês fizeram esse trabalho todo, sinceramente, de ler o processo, porque as outras notícias, por exemplo, não estão erradas no que colocam, que elas foram censuradas. Porque foram. Estão. Elas foram censuradas. Oh, meu Deus do céu, Thiago. Vou enfiar essa garrafa goela abaixo. Pô, se elas disseram uma coisa e foram obrigadas a desdizer ou mudar como foi dito, não é censura? Porque ninguém disse, não existe no processo, nem a juíza disse, ninguém falou sobre elas não poderem criticar. Ninguém. Não existe isso. Entenda isso. Dentro do mundo jurídico, da discussão jurídica que estamos, não existe o fato de alguém ter falado que elas não podem criticar. Calma. Thiago, respira. Quantos processos o Átila e a Marina está respondendo? Dá um monte de o Átila passou a pandemia inteira falando, gente, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não serve, isso aqui não serve. Mas ele não ficou. A Sandra Maia falou isso, o Adrian falou isso, o Thiago de Carvalho falou aquilo. Ele não estava fazendo isso, ele estava falando, olha, isso aqui não funciona, isso aqui não funciona. Ele não foi censurado. Aí quando você fala censurado, parece não se pode falar sobre. O que não pode é expor a imagem de alguém, que é isso que a Sandra tá falando há 1 hora. Exatamente. Há 1 hora. A Sandra tem 1 hora que ela tá falando burro. Não pode falar o nome do burro. É só isso, burro. Só que ela tá falando de uma forma educada. Thiago, você quer falar sobre alguém? Fale. Você só não pode falar. O Adrian Lemos, que mora na cidade de Campinas, que mora na casa tal, que trabalha com tal coisa, falou esta atrocidade. Porque ele é um animal. Ele tem direito a não ser divulgado. Por mais que ele tenha essa informação pública em vários lugares, se ele falar, olha, o Thiago me expôs, eu estou sendo perseguido na rua porque o Thiago divulgou essas informações. É só essa merda. E se o Adrian Lemos, o animal do Adrian Lemos, estiver cometendo um crime de falar coisas que não deve, você deve entrar com um processo contra o Adrian Lemos. Simples assim, cara. E assim, gente, tudo é uma questão de escolha. Por isso que eu tô falando, o que a gente tem que discutir é, eu, Sandra Maia, acho que a gente tem que ter o direito de apontar a pessoa que falou. Eu acho que a gente tem que ter esse direito. Então, vamos discutir, vamos colocar esse direito de imagem aí de uma forma que, né, eu possa fazer alguma coisa. Enquanto isso não é discutido, porque a gente está discutindo uma coisa que não aconteceu, que ninguém tirou direito de crítica de ninguém, vamos ficar discutindo isso enquanto tem o que discutir de verdade, vamos discutir merda. Exatamente. Já está consolidado. Mas enquanto a gente não discute o assunto correto, de se vamos poder apontar os culpados das coisas, todo mundo pode fazer e colocar a imagem das outras pessoas lá. Mas depois não me venha falar que, olha, meu Deus, quem diria, foi processado. Não me venha. Cada escolha como é que é o negócio? Cada escolha é uma perda. Como diria o grande filósofo da Baixada Santista, senhor Chorão, ele sempre disse o seguinte, para cada escolha nessa vida, uma renúncia. Uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia. Povo, seguinte, pra quem achou que ia ter diversas matérias nesse episódio, a gente já tá há mais de 1 hora gravando. É que vocês são doidos. Vocês gostariam de comentar algo mais, senhor Dalton Cabeça? Queria. Estamos há mais de 1 hora provando que o Thiago é maluco e ele não aceita estar errado. Só eu isso. Não estou errado. Por isso ele é o único comunista declarado deste podcast. O único. O
único. Tiago, a gente precisa colocar isso em perspectiva. Você até pode não estar errado. O problema é que eu estou sempre certa. Então... Você é advogada, você não tem como você estar certo. Meu cu também está sempre certo. Senhor Tiago Escudo de Carvalho, algo mais a comentar? Só confirmar, né, que direito não é ciência. História também não? História tem técnica. Tá. Ô, Sandra, você citou ciências que são utilizadas pelo direito para fazer a sua função. Mas o direito, se fosse ciência, teria o mesmo funcionamento exato em qualquer lugar possível. A física não vai mudar de um país para o outro porque o regime político muda, mas o direito depende do regime político. Então astronomia não é ciência? Astronomia é ciência porque qualquer lugar, em qualquer tempo que fizer as mesmas observações pode chegar à mesma conclusão, se tiver um pouquinho de tempo e paciência. Mas a astronomia faz a utilização de matemática e física para se provar os pontos da astronomia. Sim, e se eu apagar a memória da humanidade e recomeçar do zero, depois de um tempo eu posso restabelecer o conhecimento matemático, físico e voltar a ter todo esse conhecimento. O direito seria algo completamente diferente, se é que vai existir algo, um direito. Ok, então ciências humanas não é uma ciência porque envolve o humano e ela só pode existir porque tem humanos. Só tem humanos. Se não tiver humano, não existe história e sociologia. Como é que vai existir história sem seres humanos? Então socialismo também não é ciência. Não, ideologia política. O estudo social, o estudo das sociedades não é uma ciência. Aí é sociologia, não é socialismo, criatura. Sociologia, exato. Não é uma ciência. É ciência, tem método, tem objeto de estudo. Ciência estuda algo, direito estuda o quê? E o direito não tem? Mas Tiago, desiste, Tiago. Tiago, você percebeu que só o direito não é ciência? Só o direito não é ciência. Não, tem mais coisas, não é ciência. Todo o restante é ciência. Não, mas a sociologia também muda. Se eu estiver estudando a sociedade brasileira, ela é completamente diferente da sociedade, sei lá, chinesa, coreana. O objeto do estudo é diferente. O método, não. Então, o direito, Tiago, ele é estudado dentro da sua própria lógica, dentro ali do seu nicho. Tiago, eu poderia até concordar com você, mas não vai ser divertido tão quanto discordar de você. Porque tá divertido discordar de você e concordar com a Sandra. Toma no cu, sabe que eu tô certo, seu arrombado? A Sandra tá certa, Tiago. Você tá errado. Você sabe que eu tô certo, cruzado no cabelo? Você é o comunista, eu não gosto de comunista, desculpa. Direito é completamente freestyle. É tirado... O quê? Não necessariamente, Thiago. É freestyle. Não, Thiago. Ah, não, Sandra. Falou que nem precisa fazer faculdade, tirar o AB. Falou que é só chegar e falar assim, Data Vênia, você tá errado. Não, você tem que fazer faculdade, você tem que prestar os concursos. Você não precisa estudar nada. Você não precisa estudar nenhuma outra coisa. Você chega... Eu vou tentar essa sua técnica, Thiago. Eu vou chegar pro juiz e falar, aí, malandro. Aí, qual que é, tio? Ou da capa preta. Aí, tio, qual que é aí? Me dá, ó. O do martelinho. A fulana aqui falou que fulano tá devendo. Bora lá, me dá uma sentença. Eu vou tentar fazer do seu jeito. Eu vou ver se dá certo. Eu não vou precisar mais de hermenêutica, nem de nada. Não vou precisar de mais de nada do que eu preciso. Manda umas palavras em latim que cola, hein? Sandra, olha só. A organização de uma ou qualquer uma sociedade, de um conjunto de leis e regras que regem o seu funcionamento, pode ser a organização estudada. Posso estudar isso. O direito as leis e regras em si, não. Isso vai ser completamente fruto do tempo e do meio. Criatura do céu. Você pode falar que existiu o direito no Império Romano, o direito grego, o direito na Mesopotâmia, o direito na China antiga, o direito contemporâneo e moderno. É cada um de acordo com os processos históricos. Não tem um direito fundamental. Então, deixa eu entender. Na sua cabeça também, por exemplo, quando a gente fala de política, vamos pegar a política. Sistemas políticos, esse tipo de coisa, também não é ciência. O sistema político em si, não. Estudar o sistema político é. Um sociólogo, um economista, um historiador, um antropólogo que observa a política de um estado, de uma sociedade, está fazendo ciência. Processa ele, Sandra. Processa ele, Sandra, por burrice. Thiago, já parou pra ouvir o que você tá falando? Tá certo. Se faz sentido o que você tá falando? Não, Thiago, não tá correto. Define ciência, Sandra. Você começou a desvirtuar as coisas pra falar que direito não é ciência. Defina ciência. Direito é ciência, Thiago. Defina ciência. Ele precisa explicar. Não, eu tô definindo direito. Não. Explique. Ó, tá que nem aquela... O que eu tenho birra de discutir com o Thiago, ele começa a tangenciar. Eu tô aqui, discutindo aqui, ele começa a querer discutir aqui, ó.
Isso me emputece de uma certa forma que você não tem noção. Estou falando do direito, Thiago. Todas as questões que você falou aí, sociologia, qualquer outra coisa que você tenha posto aí, o sistema político da situação, tudo que você estuda, Thiago, tudo que você consegue mensurar, tudo que você consegue quase que prever, é ciência, Thiago. É ciência. O direito é assim. Não. Claro que é. Ô, Sandra, define ciência pra mim. Defina você, Thiago. Vamos lá. Espertão, vamos lá. Joga pra mim não, fala. Sandra, ciência é isso. Ciência... Advogado é foda, Adria, intervém. Adria, sentiu? Senti. Advogado é foda. Defina você. Aqui eu só tô assim, ó, briga. Diga, Thiago, tô esperando. Okay. Ciência, uma ciência em específico, é uma área do conhecimento humano que possui regras, que estuda algo, por exemplo, a matemática, estuda os números e relações, a física, estuda a energia, o movimento, por aí vai. Não, defina a ciência. Defina a ciência. É o quê? O que é a ciência? Estuda algo. Você falou? Estuda o quê? Estuda algo, sim. É um objeto de estudo, você diz. Um objeto de estudo. Estuda e elabora teses que podem ser comprovadas ou não. Não, Thiago. Quando eu falo de metodologia científica, que eu falo de algo que eu posso experimentar em qualquer realidade, em qualquer momento, e vai dar o mesmo resultado. Exatamente. Então, se eu falo de uma ciência histórica, se eu falo de história como ciência, eu falo, olha, essa situação histórica que está acontecendo, ela pode se repetir se ela seguir essa mesma questão política aqui. Quando eu falo que algo é ciência, eu posso, através de dados, comprovar que isso vai acontecer ou não. Isso é ciência. Agora, se eu tiro do meu cu e falo assim, isto vai acontecer, não é ciência. E aí, se você quiser dizer que o direito não tem base científica, aí você vai ter que argumentar o porquê. Eu só tô aqui pra ver o circo pegar fogo. Eu tô igual o Adrian, você tá errado. Não, mas o que você tá falando é o que eu acabei de falar. Se você tem um objeto de estudo, se você tem e se você, por exemplo, no direito ou na história ou qualquer outra questão que você consegue determinar que há uma certa previsibilidade da questão, é uma ciência. Porque você estuda a sua história, você estuda as suas consequências, você tenta prever as consequências a partir de dados que você já coletou. Isto é ciência, Thiago. Direito é ciência. Você pode discutir se ela tem método científico, você pode discutir se ela tem, como é que é quando faz de novo, tem o mesmo resultado. Repetibilidade? Exatamente, repetibilidade. Isso, tudo bem, tô aberta a discutir. Agora, dizer que direito, o campo de estudo do direito, de normas, de lei? Não, de contrato social, do que se entranha na sociedade como certo, como errado, como essa sociedade se transforma em relação às regras do direito, e você me dizer que isso não é ciência, pau no seu cu, Thiago. Qual a distância que tem entre eu estudar tudo isso que você falou em relação ao direito e as leis em si? Ou o que um advogado faz no tribunal? Desculpa, o quê? Qual que é a distância que tem entre... Eu estou estudando direito como objeto, a história do direito, as leis que mudaram, como influencia, tentar fazer um regime de previsibilidade. Eu estudei e consegui tal coisa. E o direito que um advogado ou um juiz faz no tribunal. Qual a distância que tem? Advogado não faz direito no tribunal, Thiago. Advogado faz o quê? Usa leis. Direito é uma outra coisa, Thiago. É uma outra coisa. Qual que é a diferença? Direito, Thiago, é exatamente isso que eu tô falando. O direito é a ciência que é realizada em cima de determinadas questões sociais, a fim de que se possa fazer uma lei baseada na ciência. Direito, a fim de que se possa transformar essa situação em uma lei que se possa ser utilizada para resolver problemas de sociedade. Eu, por exemplo, quantas vezes eu já falei nesse podcast? Eu não estudo direito. Eu não sou jurista. Eu sou advogada. Eu não sou jurista. Jurista estuda a ciência direito. Então, essa é a sua confusão. Direito é a ciência, é o estudo. Você estuda leis de outro país, você faz a probabilidade, você faz a estatística, você vê o que funciona, você vê o que não funciona, você estuda todas as épocas e eras e como funciona direito num estado democrático, num estado autocrático, numa situação religiosa, todas essas coisas. Direito canônico, direito isso, direito de puta que pariu. Sandra, para de bater, Sandra. Aí isso é o direito. Leis, um conjunto de leis de um país,
Aí sim, isso você pode falar, isso não é ciência. Exatamente. Sandra, o corpo nem se mexe mais, Sandra, para. Entendeu? Eu não sou jurista, eu não estudo direito, eu não sou jurista, entendeu? Eu sou advogada. São coisas completamente diferentes. Então tem muita diferença entre o que eu faço no tribunal e o que o jurista faz. É freestyle, ela é freestyle. Tem muita diferença. Ó, só pra fazer uma definição aqui, já que foi falado um monte de coisa e não foi falado nada, é o seguinte, a ciência, segundo o Brasil Escola, ciência é uma forma sistemática de aquisição de conhecimento baseada em um método objetivo e bem definido, conhecido como método científico. A ciência visa a descrição e a explicação de fatos e fenômenos da natureza de maneira que seja possível formular teorias, previsões e leis. Aí, o método científico basicamente é observação, questionamento, hipóteses, experimentação, conclusão e resultado. Obrigado. Se direito é uma ciência. Basicamente é isso, ó. Só pra um pouquinho antes da gente finalizar aqui, que a gente já tá com 1h35 de gravação, senhor Roger Manrique disse o seguinte: psiquiatria é ciência então, Thiago? Não. Depois, logo na sequência, ele disse: teu conhecimento de ciência é muito duro, desconsidera as ciências normativas. Senhor Elmo disse checkmate e a Josi Manrique disse: Sandra estragou o velório. Bom, depois de todas essas definições, depois de tudo isso dito, eu vou me encaminhar para o final deste querido programa e dizer o seguinte: caso vocês queiram, vocês podem nos encaminhar um e-mail para comentaristas.pod@gmail.com, que inclusive é uma chave Pix, onde caso você tenha ali alguns centavos na sua conta parada, dando bobeira, eu sei que é difícil, tá, gente? Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que quando o salário cai na minha conta, ele faz assim, ó, eu nem vejo o salário. Mas, caso você seja muito mais abençoado do que este ser humano que vos fala e tiver ali 10, 20, 30 centavos na sua conta e quiser fazer a doação para este podcast se manter no futuro quando este host ficar doente, vocês podem fazer, inclusive nesse e-mail que é comentaristas.pod@gmail.com. Eu estou apenas no senhor Letterboxd como @AdrianLemos. E onde as pessoas te encontram, senhor Thiago? Vocês me encontram no Cemitério Boa Esperança após o assassinato cometido por Sandra Maia. Tomar seu cu, calma. Instagram, TikTok, Blue Sky, Threads e Companhia Limitada. Com @distoriano. É isso aí. Também nós temos o nosso querido Roger Manrique no Blue Sky como Roger Manrique ou no TikTok como Roger.manrique. E também a nossa querida Natane Félix no Blue Sky como Natane Félix com TH. E onde as pessoas te encontram, senhor Dalton Cabeça? Olha, por enquanto tá me encontrando no velório do Thiago, mas caso você queira me adicionar, no momento, a única rede social é o Instagram, @Dalton Cabeça, lembrando que é KBSA. Se você é ouvinte, quando você me adicionar, manda um oi. Oi, eu sou ouvinte. Porque do nada brota uns malucos no meu Instagram, me adiciona. Não tem nenhuma descrição de onde você é, eu não vou te seguir de volta. Eu não sei quem é você. Vai que você é tipo o Thiago, maluco. Não sei, melhor não. Nós temos também o nosso querido picolé argentino, senhor Elmo Serra, vulgo Palhacinho, também conhecido no Instagram como _Nemo Serra ou no Blue Sky como Nemo Serra. E, por último, mas não menos importante, aquela que estragou o velório, senhora Sandra Maia, onde as pessoas te encontram? Olá, além de vocês me encontrar discutindo com o Thiago, apesar da gente se amar muito nessa vida, e gente, é verdade, o Thiago, a gente discute assim, mas a gente se gosta. Vocês me encontram lá no Blue Sky, no @Sandra Maia, com Y e H no final, e também no grupo do Facebook, Thiago? Sky Nerd Ômega, criatura. Sky Nerd Ômega. Nunca lembro. Eu esqueci, não deu tempo de colar. Quer discutir comigo? Quase 80 gravações da Sandra e a Sandra sempre erra. Ok, é isso aí. Meu povo, dito tudo isso, após este excelente programa de discussões, brigas e cadeiradas, gostaria de deixar um beijo e um abraço para as pessoas que nos acompanharam neste episódio. O senhor Elmo Serra, que estava lá, a minha querida esposa, a senhora Ana Lúcia Ribeiro, a senhora Josi Manrique, o senhor Marcos V, o VT, antigo VTZ, a senhora Studi Giolini. Temos também o nosso querido Pensador Louco e também o senhor Rafael de Paula Thompson, vulgo Andarilho. E, com tudo isso dito e posto, meu povo, eu agradeço imensamente por esta gravação. A gente fica por aqui. Um grandíssimo abraço. Até o próximo programa e tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Vida longa e próxima.
me dá 30 segundos que eu vou ali ligar o backup de energia, calma aí. Sandra Maia. Fala, Dalton. Sobrinha do César Maia. Miolo do seu cu. Cara, ela tá agressivaça. Meu Deus do céu, tu não fumou hoje não, mulher? Não, foi dura que fumei. Essa mulher tá precisando de um derby estoura-peito, um derby vermelho pra ver se ela acalma. Precisa de um derby e um Opala, né? Porra, dá um Calton pra essa mulher, alguém. Dá fridão, que ela não quer cigarro suave, não. Eu realmente não gosto. Tem cara de quem não curte mesmo. O que eu ia falar? Faz uma propaganda da Top Term aí, só pra eu ver uma coisa. Do que? Ai... As iogurteiras Top Term. Sandra Maia, sobrinha de quem aí? César Maia. César Maia. César Maia, ele me ofende e depois digo que eu é que ofendo ele, que eu que sou agressivo. Chumbo trocado não dói. Adria, ela ia fazer uma propaganda da Top Term. Melhor César Maia, sei lá, qualquer outro Maia da vida aí. Tim Maia. Deus, a minha família toda é Maia, como assim qualquer outro Maia? Ih! Eu coloquei que realmente existe o Roberto Carlos II, tá? Adria, me dá 10 segundos do seu tempo aí. Tá, vai lá. Só deixa eu responder, ô Jolene. Não, eu não vou sair. É só pra avisar que tem uma criança se debatendo na porta e chorando. Você pode chamar outra matéria primeiro, caso você pretendesse me chamar primeiro, até ele acalmar. Não, Porque eu tranquilo. vou precisar ir ali, porque ele tá bem nervoso. Então você também pode chamar o Conselho Tutelar. Qual que é o endereço mesmo, Dalton? É tipo isso. Também é possível. Tranquilo, vai lá. Deixa eu só falar. Ô Jolene, é o O.J. Simpson. E sim, o pai da Kim Kardashian, o Robert Kardashian, foi um dos advogados dele. Teve vários outros também, mas é o O.J. Simpson mesmo. É isso aí. Só esperar o Dalton voltar. E aí, gente, como vocês estão? Como é que vocês estão, povo no YouTube? No YouTube, Ih, YouTube parece que deu uma travada. Tubiu. Estúdio de Oline disse, fala, Sandra. Não, é que eu acho que chegou agora a mensagem dela, que eu tinha falado o nome dela, mas não falei o quê. Era pra falar, porque ela perguntou do O.J. Simpson, e eu já respondi, é sobre o O.J. Simpson, e o Robert Kardashian foi mesmo um dos advogados. Eles eram muito amigos, né? Salvo engano, o O.J. era padrinho da Kim. Inclusive, ela tá dizendo aqui, ó, sim, até dizem que a Khloe Kardashian é filha do O.J. Ah, teve essa treta mesmo também. Ok. Josimar Henrique escreveu, Dalton, põe o Otávio para gravar junto. Vocês gostam de fofoca? Ai, não gosto não. Eu não gosto, mas assim, quando as pessoas querem me contar, eu não vou ficar impedindo as pessoas de falar. Eu prefiro Pipinguim. Hã? Eu prefiro Pipinguim. O quê? Ok. Ah, fofoca... Pipinguim. Ai, Thiago. Nossa. É por isso que o Elmo tem que ouvir o programa 3 vezes pra pegar as minhas piadas, que vocês não entendem ao vivo. Nossa senhora. Meu Deus. Ô, meu pai. Acode essa criança. É que você tá muito além, Thiago. A gente não te alcança, entendeu? A gente é limitado. Você tem que entender. Alguém acode essa criança, pelo amor de Santo Cristo. Conselho tutelar. Quem? Tutelar. Não viu? Tutelar. Adoro isso. Pronto, venci. Venci não, ele tá chorando ainda, mas tá mesmo. O Sr. Dalton, a senhora Josi disse o seguinte, Dalton, põe o Otávio para gravar junto. Gente, vocês não estão entendendo, o menino tá gritando ali fora, chorando, Ah, desesperado. Mas ele quer você? Ele quer sua atenção, querido. Tem um mês que eu não gravo, aí no dia que eu resolvo gravar, deve estar vazando ele chorando. Eu ouvi agora. Não, mas é porque ele quer sua atenção, né, mano? Sim, eu sei, por isso eu tô falando, eu tô tentando aqui, mas, né, relaxa. Tá tranquilo, ué. A Estúdio Jolene disse o seguinte, eu gosto de fofoca, kkkkkk, não sendo sobre mim, tá ok. Aí o senhor Elmo, ele disse o seguinte, ele disse, gente, quem ouve os episódios tem que ouvir com cuidado redobrado. Sempre tem umas 5 piadinhas do Thiago. E ninguém pega na hora, seus lerdos. Cara, eu não presto atenção mesmo. Eu tô prestando atenção em outras coisas do episódio. Ele acabou de confessar que não liga pro que eu falo. Tipo isso. Obrigado. Ele é o que mais liga, Thiago, ele te escuta umas 10 vezes. Pior que escuto mesmo. É que eu não presto atenção, é que eu sou limitada, eu sou lerda. Mas você jura?